UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Tintas, bandeirinhas, apitos. A maior festa do futebol mundial já está em campo. A Copa chegou e uma pergunta ecoa: o Hexa vem aí ou não? Apenas um evento é capaz de unir as torcidas, todas pela mesma camisa canarinho. De 20 de novembro a 18 de dezembro, a 22ª edição da Copa do Mundo acontece no Catar, a primeira Copa realizada no Oriente Médio. O sonho e a esperança do Hexa continuam vivos? O esporte irá nos unir novamente? Para responder a essas perguntas e nos ajudar a entender o sentimento envolvido nesse mega evento, convidamos a pesquisadora Leda Costa. Leda é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ e pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. É também editora-chefe da revista Esporte e Sociedade e autora do livro Os Vilões do Futebol, Jornalismo Esportivo e Imaginação Melodramática. Eu sou Carolina Regufe, tenho dislalia, mas entrei no clima da Copa e enfrentei o desafio de apresentar o UERJ Entrevista. Professora Leda, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, eu queria agradecer pelo convite. Participar de qualquer iniciativa da UERJ, para mim, é uma grande honra, é uma convocação, tudo que envolva essa instituição que me formou e essa instituição com a qual eu mantenho uma relação de paixão e proximidade imensa. O Brasil é conhecido por ser o país do futebol. Para darmos início à nossa conversa, professora, conta pra gente como a Copa do Mundo e a cobertura midiática contribuem para a formação de uma identidade nacional brasileira. O Brasil possui uma relação muito forte com o futebol. Somos frequentemente chamados, autodenominados e projetamos a imagem de país do futebol. É importante pensar que grande parte dessa imagem ela se deve à relação Brasil e Copa do Mundo, passando pela seleção brasileira. Grande parte do imaginário que se tem em relação ao futebol brasileiro como fonte de identidade nacional passa pela seleção brasileira, o que inclui tanto um desempenho em campo da seleção, quanto também todo um arcabouço discursivo, midiático muito forte, que vai ter na Copa de 38, digamos, uma confluência bastante importante. E a Copa de 38, ela é um evento que vai catalisar tanto essas mudanças em termos organizacionais do futebol, mas em termos simbólicos. Em termos simbólicos, temos, de um lado, uma imprensa esportiva que já investia massivamente na figura de ídolos. Que ídolos são esses? Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Fausto, o Maravilha Negra, que já investia em grande medida na formação de times com operários, com negros, com gente que até pelo menos o início da década de 30 era mal-vinda nos principais clubes de futebol do país, sobretudo Rio e São Paulo. E aí o papel do Mário Filho é fundamental. Mário Filho, o inventor das multidões, Mário Filho, um jornalista que dá nome, ao Maracanã. Hoje o nome do Maracanã oficial é o estádio Mário Filho e não é à toa. É alguém que, à frente do Jornal dos Esportes, à frente do Jornal Globo, no final dos anos de 1930, vai ajudar a configurar toda essa imagem do futebol vinculada à identidade nacional. E tem a Copa de 38, Aí é importante pensar que esporte e futebol também é desempenho. A Copa de 38, quando eu digo que ela catalisa algumas mudanças estruturais e simbólicas, ela vai poder catalisar isso porque em campo a seleção brasileira vai conseguir ser a terceira colocada na Copa do Mundo. Hoje em dia, isso não seria nada. Hoje em dia, uma seleção brasileira que chegasse ao Brasil como terceira colocada, dificilmente ia reunir cerca de 1 milhão de pessoas, como aconteceu com a seleção de 38, quando chegou no Rio de Janeiro, após ter conseguido o terceiro lugar na Copa da França de 38. Ela criou promessas, ela criou expectativas e, sobretudo, ela pôde, de fato, tornar viável um discurso
que assegurava que a seleção brasileira havia, de fato, dado mostras do seu potencial, não só isso, de um potencial que se tornou possível graças à sua forte vinculação com a identidade nacional, com atributos considerados tipicamente nacionais. Quais deles? A malandragem, o corpo negro vinculado à capoeira, vinculado à dança, vinculado a um estilo considerado individual e único. Então, a gente tem em 38 o nascedouro do que hoje ainda é muito caro, embora de maneira um pouco mais esmaecida, que é a concepção de futebol-arte. A Copa do Mundo traz muita euforia e uma energia contagiante entre as torcidas. Este ano, ela acontece no Oriente Médio, mais precisamente no Emirado do Catar. O país possui uma cultura totalmente diferente da nossa, com normas de socialização e convivências mais rígidas. Algumas regras já até foram divulgadas para conscientizar os turistas, sendo proibido, por exemplo, namorar em público, beber e xingar durante os jogos. Diante disso, como você avalia o clima dessa edição? Essa Copa do Catar, eu acho que ela coloca uma série de desafios pra gente. É uma Copa que vai ser realizada num país cuja relação com os direitos humanos é muito frágil. É um país homofóbico, é um país que proíbe a relação homoafetiva e que a pune com chicotada ou pune com outras formas severas. Ou seja, é crime ser homossexual no Catar. E é nesse país que, aliás, banca grande parte do futebol mundial. Nós temos clubes que são absolutamente bancados pelo Catar, financeiramente, né? Então, é uma Copa que nos coloca um desafio, no mínimo nos deixa desconfortáveis. Porque a gente fica pensando, mas afinal de contas, por que está acontecendo uma Copa num lugar que há tantas limitações e limitações que de fato são vinculadas à falta de respeito aos direitos mínimos humanos. Como fazer uma cobertura midiática, como espetacularizar e levar para o mundo como um dos maiores espetáculos da Terra, né? Um evento realizado sob tais condições. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, principalmente para quem é mulher, porque além de ser um país que criminaliza a homossexualidade, também criminaliza o ser mulher. Então, eu acho que a festa da torcida, por esses aspectos, ela já está comprometida. Isso não só para quem está no estádio, mas para quem está de fora. É um festejo que eu, particularmente, como torcedora, mas também como pesquisadora, eu me sinto assim, com um certo nível de constrangimento. Assim. Professora Leda Costa, a escolha do Catar como país sede da Copa do Mundo levantou discussões sobre a prática do sport washing. O que seria esse termo? E como ele pode ser aplicado a essa situação? Esse termo ele diz respeito a uma espécie de uso que se faz, aí no caso específico da Copa do Mundo ou de outros eventos, de você tentar tornar a sua imagem, a imagem de um país, um pouco mais suavizada. É o que acontece, por exemplo, no caso do Catar. Pode-se sair, e eu acho que o Catar quer construir com o futebol, isso me parece muito evidente. O Catar é dono do PSG. Então, imaginemos. A gente olha para o PSG, vê lá a marca do Catar. Aí tá jogando o Mbappé, tá jogando um monte de jogadores de ponta. A gente cria uma relação quase que imediata entre aquele time que está jogando, né, e o Catar. Uau! Então, a imagem do Catar, de certa maneira, se reconfigura a partir daquele evento. É como se fosse uma propaganda. Então, isso é um recurso que muitos países, inclusive, sobretudo do Oriente Médio, têm usado.
e tem usado o futebol para isso. E imagino que a Copa do Mundo tenha vinculação, sim, com essa tentativa de reformular a imagem, né, do Catar, muito atrelada justamente a esse país cheio de sanções aos direitos fundamentais humanos. Esse mecanismo é bastante comum hoje em dia, né, de se tentar reformular a imagem, de se limpar a imagem a partir da anexação a marcas importantes. E aí a palavra marca faz sentido, sim, na Copa do Mundo. A Copa do Mundo se transformou numa marca já há algum tempo. Uma marca mundial, global, muito forte, capaz de atrair a atenção de bilhões de pessoas. Vestir a camisa da seleção e pendurar a bandeira na janela deixou de ser um ato puramente esportivo nos últimos tempos. Como você enxerga essa partidarização e de que maneira isso pode afetar o sentimento do torcedor nesta Copa? Esse tema é fascinante. Eu aposto que muita gente aqui está no dilema. Torcer ou não para a seleção brasileira. E certamente a camisa da seleção brasileira ela tem um significado hoje bastante incômodo. Existe uma autora que eu evoco ela aqui porque ela é uma das pioneiras do estudo sobre esporte. Ela faleceu em 2019, um pouco antes dela falecer, ela escreveu um artigo chamado Segundo Sequestro da Camisa Verde e Amarelo. Justamente para falar desse fenômeno. Ela faleceu em 2019, então a gente já tinha esse fenômeno de anexação da camisa da seleção brasileira a uma ideologia partidária específica já bastante delineado. É o que ela chama de segundo sequestro. O primeiro sequestro, a autora é Simone Guedes, né, antropóloga. O primeiro sequestro teria acontecido no governo autoritário da ditadura militar, em que se tentou anexar a camisa da seleção brasileira e as cores dos símbolos pátrios à ditadura. Hoje, para Simone, né, pelo menos nos últimos anos, pelo menos ela percebe isso no artigo dela, pelo menos desde 2013, indo ganhando dimensões mais e mais fortes, chegando em 2018 já bastante consolidada a relação da camisa da seleção brasileira com a ala da extrema-direita. O que faz com que a gente olhe para a camisa da seleção brasileira, para a bandeira da seleção brasileira também, e faça essa relação imediata, né? Então, a seleção brasileira, e aí o futebol como um todo, sempre foi alvo de apropriação política, ou esporte de modo geral. E chegando aqui no Brasil, o fenômeno verificável nesses últimos anos também caminha nesse sentido, que é tentar fazer com que esses símbolos pátrios, a partir da camisa da seleção brasileira, passem a significar uma parcela específica, mas isso é muito grave, porque os símbolos pátrios e o símbolo da seleção brasileira é de todo mundo. Hoje em dia, existe uma tentativa muito deliberada e muito assim, evidente de que quem usa, né, a camisa da seleção brasileira nas ruas necessariamente tem algum tipo de vinculação partidária. E isso, eu diria que aguça um declínio já evidente há alguns anos também da relação entre nação e futebol, entre nação e seleção brasileira. Aquela relação tão metonímica entre seleção brasileira e identidade nacional, ela se quebrou. Ela não é mais a mesma. Parte desse fenômeno é verificado nessa apropriação dos últimos anos da camisa da seleção brasileira e na tentativa de fazer dela um símbolo específico de um posicionamento partidário, de um posicionamento ideológico. Para finalizarmos, fale um pouco para a gente sobre sua tese de doutorado. Como se dá o processo de construção dos vilões em uma Copa do Mundo? Quais são os objetivos e os danos dessa prática? Eu adoro vilões. Eu adoro falar de derrota. Eu acho que a derrota é
rende muito. Eu adoro falar de derrota que não seja do Vasco, que fique bem evidente isso. Não falo de derrota do Vasco, na verdade, quando o Vasco perde, o que tem sido bastante comum, eu me tranco, eu não leio jornais, eu não vejo TV, eu finjo que o mundo não existe. Por isso, eu optei por estudar a seleção brasileira. A seleção brasileira é uma coisa que eu não tenho uma relação muito íntima, então eu consegui pesquisar tentando entender que, se por um lado a gente tem uma série de heróis na seleção brasileira, no futebol, de um modo geral, uma máquina de fazer heróis, né? A gente tem os quadrinhos, a gente tem romance, a gente tem novela. Gente, mas os heróis derivados do mundo esportivo são vários. E heroínas também, né? Isso é válido dizer. O meu enfoque foram os heróis. Aliás, os heróis para chegar nos vilões. E esses personagens são criados a partir de quê? A partir do desempenho atlético, a partir da competição em si. Gente, mas a partir do discurso midiático. Um discurso midiático que consegue, de fato, transformar os esportes em história. Em história que vai ser contada de geração para geração. Há diversas histórias de jogos que a gente ouve, repete, mas o jogo em si a gente nunca viu. Mas a gente repete. Porque a história ou é muito boa, ou ela foi cravada, de fato, na nossa memória individual e coletiva. E no caso do futebol aqui no Brasil, é um produtor de histórias fenomenal, incrível. E as Copas do Mundo certamente estão nesse centro produtor de dramas. E quem produz drama? Quem produz drama é derrota. A vitória, geralmente, ela é comemorada, louvada, festejada, de uma maneira, muitas vezes, reiterando de maneira rápida. Eu sabia que ia vencer. Somos ótimos. Papapá. A derrota, não. A derrota, ela rende semanas e semanas de lamentação, semanas e semanas de uma pergunta que, no caso da seleção brasileira, é bem interessante. Por que o Brasil perdeu? Se existem os heróis, que são os personagens principais de uma derrota, pensei, tem que ter vilão. E como é que se encontra um vilão do futebol? No discurso da imprensa, porque é o discurso da imprensa quem vai criar, ou pelo menos popularizar, esses personagens que já estão, de certa maneira, na nossa cabeça, mas que a mídia esportiva vai dar voz, vai dar corpo, vai dar nome. Muito obrigada, professora Leda, por sua participação. Imagina, eu que agradeço, repito que qualquer possibilidade de contribuir para a UERJ é uma convocação. E obrigada pelo convite. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a pesquisadora Leda Costa sobre a Copa do Mundo do Catar e a identidade nacional brasileira. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.